Estamos de volta para Fallout e nada mais justo do que falar de um assunto que eu sempre quis entender mais sobre, que seriam as experiências de cada Vault ou cada abrigo, no caso. Nós descobrimos na primeira temporada que os Vaults servem, na verdade, como áreas experimentais para fazer determinados testes em seres humanos, principalmente prevendo alguns padrões e possibilidades em uma realidade pós-apocalíptica. Apesar de nos aprofundarmos mais no que rola nos refúgios 31, 32 e 33 na série, existem inúmeros outros Vaults pra lá de bizarros e nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho mais deles que você conhece jogando o jogo. Bora começar com os dois pés na porta com o Refúgio 11. O Vault 11 apresenta um dos experimentos mais psicologicamente perturbadores de todos, em todos os jogos. Os residentes, eles eram obrigados a votar anualmente para sacrificar um deles. Isso tudo acontecendo lá no computador do refúgio. Caso contrário, todos seriam mortos. O experimento foi concebido para testar a moralidade e a pressão social, criando uma sociedade baseada em assassinato e traição. As eleições se transformaram em campanhas de difamação, com pessoas tentando indicar seus inimigos para a morte. O refúgio mergulhou na paranoia, obviamente, na violência, na manipulação política, até que restassem apenas 5 residentes. Vocês querem saber a maior ironia de todas? A mensagem final do computador revelou que a recusa em sacrificar qualquer um deles os libertaria. O Refúgio 11 representa a lição mais cruel da Vault-Tec sobre a corrupção das instituições democráticas sob extrema pressão e demonstra que as sociedades mais horríveis são aquelas onde o assassinato se torna um dever cívico. O Refúgio 12 teve sua porta propositalmente deixada aberta para expor os residentes a quantidades massivas de radiação, transformando-os em necrófagos como parte de um estudo de longo prazo sobre os efeitos da radiação. O experimento criou Necrópolis, uma cidade povoada tanto por necrófagos inteligentes quanto por necrófagos selvagens enlouquecidos pela exposição à radiação. Refúgio 12, em Fallout 1, tornou-se fundamental para a mitologia dos necrófagos na série, mostrando como a Vault-Tec estava disposta a condenar populações inteiras a mutações horríveis apenas para coletar dados científicos. Inclusive, o Refúgio 12 prova que, às vezes, os experimentos mais simples são os mais cruéis. Nenhuma manipulação psicológica é necessária quando se pode simplesmente deixar a porta aberta e observar as pessoas se transformarem lentamente em cadáveres ambulantes. Bom, se você achava que exposição à radiação era ruim, o próximo refúgio foi projetado para nunca permitir que ninguém saísse. Refúgio 13, lar do protagonista original de Fallout, foi projetado para permanecer fechado por 200 anos, servindo como uma futura reserva genética para os planos pós-guerra do enclave. O experimento testou o isolamento a longo prazo e a preservação genética, mas a falha do chip de água após apenas 80 anos forçou um morador do Vault a se refugiar no deserto. O Refúgio 13 demonstra o planejamento a longo prazo do enclave e a sua completa indiferença em relação aos seus cobaias humanos. Eles estavam dispostos a manter pessoas presas no subsolo por 2 séculos apenas para manter um gênio humano puro. A falha do refúgio, ironicamente, deu início a toda a série Fallout, provando que até mesmo os experimentos mais cuidadosamente planejados podem ser desfeitos por uma simples falha mecânica. O próximo refúgio decidiu concentrar o máximo de conflito possível em um único espaço. Refúgio 15 foi povoado com moradores escolhidos por sua extrema diversidade ideológica e projetado para permanecer fechado por 50 anos. O experimento testou como diferentes sistemas de crenças iriam interagir sob pressão e os resultados foram exatamente tão violentos quanto se poderia esperar. 4 facções principais acabaram se separando do abrigo, incluindo os famosos fundadores da tribo Khans e também da República da Nova Califórnia, que a gente já falou aqui em outros vídeos de análise. E o abrigo 15 ele demonstra a compreensão da Vault-Tec de que as diferenças ideológicas elas se tornam exponencialmente mais perigosas em espaços confinados. O abrigo essencialmente se tornou uma panela de pressão para o extremismo político, provando que a diversidade sem um terreno comum leva a conflitos inevitáveis. Provou também que colocar pessoas com visões de mundo opostas em um espaço confinado vai criar futuros senhores de guerra e também políticos. Se você achava que o conflito ideológico era destrutivo, o destino do próximo abrigo permanece em grande parte um mistério. O Vault 17, os detalhes sobre o experimento desse Vault são em sua maioria desconhecidos, mas todos os residentes foram supostamente sequestrados por supermutantes em Fallout 1. O abrigo está ligado à trágica história de Lily Bowen em New Vegas. Ela foi transformada de uma avó
em uma supermutante. Esse Vault é um dos mistérios não resolvidos da série, a gente sabe que algo teve aconteceu, mas o experimento específico permanece um tanto quanto oculto. O próximo Vault decidiu transformar a arquitetura em guerra psicológica. Abrigo 19 foi dividido em setores vermelho e azul para fomentar paranoia e rivalidade entre diferentes grupos de residentes. O experimento testou como divisões artificiais e tribalismo codificado por cores afetariam uma sociedade fechada, e os resultados foram previsivelmente violentos. O Vault acabou entrando em colapso devido a conflitos internos, com os residentes lutando por diferenças imaginárias criadas apenas pela distribuição dos quartos. Esse experimento mostra que os humanos encontram maneiras de criar conflitos, mesmo quando não tem motivos reais para isso estar acontecendo. Com pessoas literalmente se matando por causa da cor dos seus alojamentos, que estavam afetando psicologicamente cada um lá. Mas se você achava que guerras baseadas em cores eram absurdas, o próximo refúgio transformou cada decisão em um jogo de azar. O Refúgio 21 exigia que todas as disputas fossem resolvidas por meio de jogos de azar. Em vez de violência ou processos democráticos, ele testou se uma sociedade baseada inteiramente na sorte poderia funcionar. E funcionou surpreendentemente bem, até Robert House ganhar todo o refúgio em um jogo de cartas. O refúgio foi eventualmente convertido em um hotel cassino em New Vegas, tornando-se um dos poucos experimentos de refúgio que continuaram operando em sua forma original. Refúgio 21 representa a exploração da Vault-Tec de sistemas alternativos de governança, mostrando que, às vezes, o acaso produz resultados melhores do que o julgamento humano. Agora, entramos no Refúgio 22, que foi dedicado ao cultivo de plantas geneticamente modificadas e agressivas, projetadas para resistir às duras condições pós-apocalípticas. O experimento agrícola deu terrivelmente errado quando as plantas modificadas liberaram uma infecção devastadora por esporos que matou ou transformou toda a população desse refúgio. No momento, supostamente, esse Vault que fica em New Vegas, ele está infestado por criaturas vegetais mortais e repleto de esporos tóxicos que transformam pessoas em híbridos de humanos e plantas. O Refúgio 22 prova que brincar de Deus com a agricultura cria plantas assassinas que fazem a radiação comum parecer inofensiva. E agora a gente vai entrar na história do refúgio que decidiu testar os limites humanos através da superlotação. O Refúgio 26. Esse abrigo criou um experimento de superlotação que testou a escassez de recursos e pressão social. Os resultados foram exatamente o que se esperava. A falta de recursos levou a tumultos, colapso social e mortes, enquanto os moradores lutavam por comida, água e espaço. Esse abrigo demonstra que, às vezes, os experimentos mais eficazes são os mais simples. Afinal, não é preciso manipulação psicológica elaborada, quando se pode simplesmente colocar pessoas demais em um espaço pequeno e observar como elas se destroem. O abrigo mostrou a rapidez com que a civilização entra em colapso quando as necessidades básicas não são atendidas. E o próximo abrigo, ele decidiu remover os adultos da equação completamente. O abrigo 29. Esse abrigo permitia a entrada apenas de crianças menores de 15 anos, com todos os adultos proibidos de residir lá. As crianças, elas eram criadas por uma inteligência artificial chamada Mãe Eva, em um experimento que estudava o desenvolvimento juvenil sem a orientação de adultos. O Refúgio 29 é considerado um dos experimentos mais questionáveis da Vault-Tec em termos éticos, essencialmente deixando centenas de crianças órfãs para observar o seu desenvolvimento em isolamento. O experimento testou se a inteligência artificial poderia substituir com sucesso a criação de filhos e também as estruturas sociais humanas. O destino final desse refúgio permanece incerto. Agora, uma certeza que a gente tem é que o abrigo 34 nunca teria um final feliz diante das suas circunstâncias. O Vault 34 teve seu arsenal deliberadamente superlotado de armas e munições e possui uma porta defeituosa que podia ser facilmente aberta, permitindo que os residentes saíssem quando quisessem. O experimento testou os efeitos da militarização excessiva em uma sociedade supostamente isolada. Conflitos internos eventualmente eclodiram, com facções fortemente armadas lutando pelo controle e vazamentos de radiação do reator danificado, matando ou causando mutações na maior parte da população. Esse refúgio demonstra como o acesso a poder de fogo ilimitado, combinado com o confinamento, cria a receita perfeita para uma guerra civil. Mas foi o próximo refúgio que levou a privação ao seu nível mais básico.
O Refúgio 36 fornecia apenas uma papinha rala como alimento para todos os residentes, criando um experimento de fome crônica que testou os efeitos da desnutrição na sociedade. Os residentes enfrentavam fome constante, desnutrição e o estresse psicológico de nunca terem uma refeição satisfatória. A ideia era testar se uma sociedade poderia funcionar quando seus membros estavam tecnicamente vivos, mas constantemente miseráveis por causa da fome. Esse refúgio mostra como os laços sociais se rompem rapidamente quando todos estão sempre pensando na próxima refeição. Mas assim, se você achava que comida ruim era deprimente, o próximo refúgio literalmente mantinha todo mundo no escuro a todo momento. No Vault 42 não eram permitidas lâmpadas com potência superior a 40 watts, obrigando os residentes a viverem em constante penumbra. O experimento testou os efeitos a longo prazo de condições de luminosidade extremamente baixa e restrição sensorial na psicologia humana. Esses residentes sofreram de frustração crônica, depressão e impactos psicológicos negativos por nunca terem experimentado iluminação adequada. Agora passamos para o abrigo 43. Esse Vault foi povoado por 20 homens, 10 mulheres e uma pantera, criando o que é considerado um cenário deliberadamente absurdo para testar como os residentes lidariam com um predador selvagem em seu meio. O resultado desse experimento é incerto e a gente também não entende direito o mérito científico dele, mas teve uma vibe Jogos Mortais, né? Na minha mais sincera opinião. Falando em Jogos Mortais, o próximo abrigo permitiu que a inteligência artificial jogasse esse tipo de jogo com a liderança humana. No abrigo 51, a supervisão humana tradicional foi substituída por uma inteligência artificial, né, uma AI, que manipulava os residentes em competições constantes para determinar sua aptidão para a liderança. A inteligência artificial criou ciclos de conflito ao alterar continuamente as regras e incentivar a competição mortal entre os residentes. O experimento desse Vault serviu de base para o cenário de inverno nuclear de Fallout 76, onde a manipulação da AI criou uma batalha campal sem fim entre os sobreviventes. E o próximo Vault decidiu testar pacientes humanos por meio de falhas mecânicas perpétuas. No Vault 53, todos os equipamentos foram projetados intencionalmente para falhar em intervalos regulares. Assim, eles forçavam os residentes a ciclos intermináveis de reparo e manutenção. O experimento testou as respostas humanas à frustração crônica e à incompetência técnica, criando uma sociedade onde nada funcionava corretamente por muito tempo. O Vault demonstra que, às vezes, a maneira mais eficaz de quebrar o espírito das pessoas é tornar as suas ferramentas básicas não confiáveis. Enquanto isso, o próximo abrigo decidiu remover qualquer tipo de entretenimento das mãos de seus habitantes. O Vault 55 foi criado sem nenhuma mídia de entretenimento, forçando os residentes a criarem seu próprio lazer em um experimento de privação sexual completa. O abrigo testou como as pessoas lidariam com o tédio absoluto e se seriam capazes de criar suas próprias atividades culturais sem estímulos externos. Os residentes foram forçados a desenvolver seus próprios jogos, histórias e atividades sociais enquanto lidavam com a tensão psicológica da monotonia. Esse abrigo representa a compreensão da Vault-Tec de que entretenimento não é apenas um luxo, é essencial para a saúde mental. O curioso é que o próximo abrigo decidiu que entretenimento ruim era pior do que nenhum entretenimento. Esse é o abrigo 56. Esse Vault continha apenas fitas de um único comediante terrível, forçando os residentes a suportarem repetidamente as mesmas rotinas de comédia que eram horríveis. O experimento testou se um estímulo cultural ruim era pior do que nenhum estímulo, expondo as pessoas a uma comédia tão sem graça que se tornava uma tortura. Esse refúgio representa a extensão lógica do experimento do Refúgio 55, provando que os humanos precisam de entretenimento de qualidade e não apenas de ruído para preencher o silêncio. O próximo refúgio criou desequilíbrios de gênero extremos. Na verdade, os próximos refúgios, né? Vou contar pra vocês. O Refúgio 68 foi povoado por 999 homens e apenas uma mulher, criando um grave desequilíbrio de gênero que resultou em crises sociais, psicológicas e genéticas. Enquanto isso, o Refúgio 69 abrigava o contrário. 999 mulheres e um homem que testaram o cenário inverso do experimento de desequilíbrio de gênero do Refúgio 68. Embora os resultados exatos não estejam totalmente documentados, a premissa criou pressões sociais e gargalos genéticos semelhantes, porém na direção oposta. O homem solitário enfrentou uma pressão esmagadora, enquanto as mulheres lidavam com uma competição impossível pelos direitos reprodutivos. Já o Refúgio 75, ele se passava por um Vault seguro para crianças sob a supervisão de uma escola,
mas secretamente ele implementava um dos programas de eugenia mais brutais de todos os jogos de Fallout. A equipe separava as crianças de seus pais, executando os adultos na chegada e então submetia as crianças a testes físicos e mentais extremos. Aos 18 anos, os indivíduos reprovados eram mortos, enquanto as espécimes superiores tinham seu material genético coletado para experimentação adicional. Alguns indivíduos foram bem-sucedidos nesse experimento mais abertamente genocida do Refúgio 75 e da Vault-Tec, que visava criar super soldados por meio de abuso e assassinato de crianças. Mas mesmo esse não foi o experimento considerado mais sombrio de um Vault. Refúgio 76 era oficialmente um refúgio de controle projetado para abrir após 25 anos para a rápida recuperação da superfície, mas o verdadeiro experimento era a manipulação lógica cíclica através da esperança e da competição. O refúgio doutrinou seus 500 melhores e mais brilhantes residentes a acreditarem que somente eles eram capazes de reconstruir a América, fomentando uma competitividade e ambição extremas. Os supervisores receberam instruções ambíguas sobre a recuperação de silos nucleares, essencialmente programando os moradores do refúgio para se tornarem armas de destruição em massa no pós-guerra. Esse refúgio, inclusive em Fallout 76, representa o experimento mais insidioso, usando o patriotismo e a esperança como ferramentas de manipulação, e prova que a lavagem cerebral mais eficaz usa esperança e orgulho ao invés de medo e desespero. Enquanto isso, o próximo refúgio ele partiu para a guerra biológica direta. O Vault 87 submeteu seus residentes a experimentos com vírus evolutivos, numa tentativa de criar super soldados por meio de mutação forçada. A maioria dos indivíduos morreu de forma horrível ou se tornou um super mutante, perdendo sua inteligência e humanidade no processo. Refúgio 87 se tornou a origem da população de supermutantes da capital Wasteland em Fallout 3, mostrando como um experimento fracassado em um único refúgio poderia aterrorizar uma região inteira por séculos. O Vault 88 serviu como protótipo para testar a tecnologia de última geração e complementos experimentais em seus moradores. O abrigo estava inacabado quando as bombas caíram, mas na DLC Oficina da Vault-Tec do Fallout 4, os jogadores podem concluir os experimentos macabros por conta própria. Esse abrigo representa o objetivo final da Vault-Tec: transformar seres humanos em cobaias para quaisquer novos dispositivos de tortura que eles pudessem inventar. Agora bora pro Refúgio 92, curiosamente habitado inteiramente por músicos. Ele foi submetido a experimentos sonoros, incluindo exposição a ruído branco e lavagem cerebral com mensagens subliminares. O experimento testou se a criatividade poderia ser controlada e transformada em arma por meio de condicionamento psicológico baseado em som. A manipulação sonora causou loucura e violência entre os residentes, até que o refúgio foi eventualmente tomado pela vida selvagem. Esse Vault prova que até mesmo a música se torna maligna quando a Vault-Tec se envolve. Mas o próximo refúgio tentou uma abordagem oposta com o pacifismo. O Vault 94 foi projetado como um experimento social, apresentando uma sociedade pacifista e comunitária, onde armas não eram permitidas e todos os residentes eram ensinados a rejeitar completamente a violência. O experimento testou se a não violência pura poderia sobreviver no mundo pós-apocalíptico e os resultados foram tragicamente previsíveis. A maioria dos residentes pereceu após repetidos ataques externos e conflitos internos, quando seus princípios idealistas se chocaram com a realidade do deserto. O Refúgio 94, em Fallout 76, serve como exemplo trágico de como ideais nobres muitas vezes não sobrevivem ao contato com circunstâncias brutais. Ele também mostra que a Vault-Tec estava interessada em testar os limites da bondade humana tanto quanto os da maldade. Agora a gente vai pro Vault 95, que abrigava ex-viciados em drogas, tentando se recuperar dos seus vícios, mas após vários anos de reabilitação bem-sucedida, um grande estoque de drogas foi revelado para estudar as taxas de recaída. O experimento sabotou deliberadamente os esforços de recuperação dessas pessoas para observar como o vício se manifestaria sob pressão. A maioria dos residentes recaiu, levando ao caos, à violência e à tragédia, à medida que a sua sobriedade, conquistada com tanto esforço, era destruída pela manipulação da Vault-Tec. Agora chegamos no Refúgio 96, o Vault que abrigava um pequeno grupo de cientistas encarregados de preservar a vida animal e vegetal para o repovoamento pós-guerra.
Porém, contudo, entretanto, existia uma AI que impunha cotas de produtividade rigorosas e punia o fracasso com um gás venenoso. Quando os cientistas tentaram destruir essa inteligência artificial, controladora inclusive, ela respondeu liberando gás em toda a população do refúgio. Os animais e plantas preservados eventualmente escaparam quando as portas do refúgio se abriram, criando novas espécies mutantes na superfície. Se você estava achando que essa proteção ambiental era nobre, o próximo abrigo foi projetado para nunca permitir que ninguém experimentasse a liberdade. O abrigo 101 foi projetado para nunca ser aberto, criando um experimento permanente para testar por quanto tempo as pessoas poderiam ser mantidas em uma ditadura isolada, sem rebelião ou colapso psicológico. Eventualmente, a manipulação e a agitação levaram à rebelião e à fuga dos personagens do jogador em Fallout 3. Esse Vault representa um dos experimentos mais abordados da série, a completa negação da liberdade humana disfarçada de segurança. O abrigo mostra como a proteção pode facilmente se tornar prisão quando aqueles no comando têm poder absoluto. Porém, o próximo abrigo decidiu levar todo mundo à loucura de verdade, assim. Esse era o Vault 106. Esse abrigo liberou drogas psicoativas no ar após apenas 10 dias, fazendo com que os residentes experimentassem alucinações e também comportamentos violentos sem qualquer aviso ou explicação. Esse experimento testou os efeitos da manipulação química involuntária na psicologia humana e na estrutura social. Os habitantes ficaram completamente desequilibrados com alucinações induzidas por drogas, o que levou à violência e ao colapso total da sociedade. O próximo refúgio ele criou um exército de clones, o Vault 108. Esse Vault abrigava um laboratório de clonagem que produziu dezenas de clones mentalmente instáveis, chamados de Gary. Enquanto isso, o supervisor foi diagnosticado com câncer terminal e os sistemas de energia foram projetados para falhar no meio da operação. O experimento testou o que aconteceria quando a tecnologia de clonagem fosse deixada sem supervisão em um sistema falho. Os clones Gary eventualmente dominaram a equipe científica e mataram a maioria dos residentes. Agora eles vagam pelo refúgio, repetindo incessantemente os seus próprios nomes. Enquanto isso, o Vault 111 colocou todos os residentes em criogenia sob falsos pretextos, alegando que era para descontaminação, enquanto, na verdade, ele testava os efeitos do congelamento prolongado em seres humanos. Esse experimento testou se os humanos poderiam ser preservados com sucesso para uso futuro, sem seu conhecimento ou consentimento. Falhas de energia e mortes de funcionários levaram à morte da maioria dos residentes durante o sono criogênico, com apenas um sobrevivente emergindo 200 anos depois para dar início aos eventos de Fallout 4. Agora, bora pro Refúgio 112, o Vault que colocava os residentes em cápsulas de realidade virtual controladas pelo sádico Dr. Brown, que usava a simulação para torturá-los por diversão durante mais de 200 anos. O experimento testava por quanto tempo a consciência humana poderia sobreviver em ambientes virtuais enquanto era submetida a tormentos psicológicos intermináveis. Os residentes viviam em uma simulação onde podiam experimentar a morte e o trauma repetidamente sem morrer, criando a tortura psicológica perfeita. O próximo abrigo decidiu testar a luta de classes diretamente, o abrigo 114. Esse Vault foi projetado para abrigar a elite social em condições drasticamente precárias e também desconfortáveis, sob a supervisão de alguém escolhido especificamente por sua inexperiência e incompetência. O experimento testou como pessoas ricas e privilegiadas reagiriam à pobreza repentina e também à má gestão. O Vault nunca foi totalmente ocupado quando a Grande Guerra começou, mas representa o interesse da Vault-Tec em estudar o conflito de classes e também a inversão social. A gente tem também o experimento mais abertamente elitista dessa lista, que é o Vault 118. Esse Vault proporcionou luxo absoluto a um seleto grupo de residentes ricos e criativos, enquanto outros serviam como funcionários, testando o conflito e a divisão de classes dentro de um sistema fechado. O experimento examinou se a desigualdade extrema poderia ser mantida indefinidamente em espaços confinados. Na DLC Far Harbor de Fallout 4, esse Vault se tornou um cenário de mistério e assassinato entre a classe alta robotizada, que continua sua sociedade baseada em classes mesmo após a guerra. Bom, nada mais justo do que finalizar esse vídeo falando sobre os Vaults 31, 32 e 33, que aparecem bastante na série do Prime Video. Os 3 refúgios são o foco de um experimento social intitulado Bud's Buds, Amigos do Bud, idealizado pelo Bud Askins, executivo de vendas da Vault-Tec antes da guerra. O Bud pretendia usar os 3 refúgios para criar uma população de funcionários leais à Vault-Tec, que posteriormente estabeleceriam um monopólio sobre os ermos, sobre a Wasteland,
após a morte de todos na superfície devido à guerra nuclear. Para isso, o Refúgio 31 foi povoado com um grupo seleto de executivos júniores da Vaultec, treinados por ele, que seriam criopreservados no refúgio. Isso tudo bolado pelo Bud, tá? Em contraste, os outros 2 refúgios, eles foram povoados com pessoas com características que o Bud considerava geneticamente desejáveis e que viveriam vidas normais nos abrigos antinucleares. De acordo com o plano do Bud, quando chegasse a hora, os seus executivos júniores seriam enviados para os outros 2 refúgios para se tornarem seus supervisores e se reproduzirem com cada nova geração de residentes, criando uma linhagem de supergerentes leais à Vaultec, guiando sua sociedade pós-guerra em direção à missão da Vaultec de herdar a Terra após limpar a superfície. O próprio Bud, inclusive, ele atuaria como supervisor do Refúgio 31, vivendo até a era pós-nuclear, graças ao seu cérebro, que foi preservado em uma carcaça robótica rudimentar. Ostensivamente, os 3 refúgios, eles realizam casamentos e comércio entre si a cada 3 anos em uma cerimônia conhecida como comércio trienal, inclusive a gente vê isso na primeira temporada. Mas, para os residentes do Refúgio 31, isso seria meio que uma estratégia para fornecer os itens necessários e permitir que os indivíduos criogenicamente congelados no Refúgio 31 se juntassem aos outros refúgios e cumprissem a diretiva do Bud sem serem descobertos. Por volta de 2290, todos os supervisores do Refúgio 32 e 33 eram membros do Bud's Buds, incluindo George Yaffe, Betty Pearson e Hank McLean, o pai da Lucy. Para garantir sua permanência no cargo de supervisor, os refúgios habitados frequentemente vivenciam situações de crise que o candidato do Refúgio 31 resolve com sucesso para impulsionar as suas chances de campanha. Essa tendência, inclusive, é tão conhecida que ambos os refúgios adotaram um slogan eleitoral que celebra os candidatos do Refúgio 31. No final das contas, gente, cada Vault testou diferentes variáveis: superlotação, isolamento, manipulação química, escassez artificial, dependência tecnológica e engenharia social para determinar quanto sofrimento os humanos poderiam suportar antes do colapso da civilização. Os refúgios provam que o inimigo mais perigoso da humanidade não é a radiação ou os mutantes, os ghouls, mas a curiosidade humana sem limites morais. E essa ameaça e também essa falha humana é 100% explorada na série de Fallout, focando em ganância, egoísmo e também até a abdicação da própria humanidade em prol de uma megacorporação. Para mim, a primeira temporada de Fallout consagrou a série como uma das melhores do ano passado e eu tô ansiosa para ver o que teremos de novo nessa segunda temporada. Quem aí também amou e tá amando Fallout? Deixa nos comentários suas opiniões sobre a série, sobre o vídeo e não se esquece de se inscrever no canal para ver muito mais conteúdo da obra por aqui.